bom dia, boa tarde, boa noite. Pó de ouro no ar, pó de ouro no ar, pó de ouro no ar. Eu só estou aguardando assentar. Meu povo, vamos falar hoje sobre a maravilhosa ferramenta do Ho'oponopono, né? Nas pesquisas que eu já fiz, nas buscas que eu já fiz, que foram grandes, né? Nesse livro aqui, o grande livro do Ho'oponopono, que está aqui em cima, e nesse aqui, Limite Zero, né? Então, vamos ver isso aqui. Como eu posso resolver problemas com o Ho'oponopono, né? Muita gente me pergunta, Eliane, como eu posso resolver problemas do amor da minha vida com o Ho'oponopono, né? Como eu posso resolver o problema do meu filho com o Ho'oponopono? Eu recebo muitas mensagens aqui. Porque aqui a gente fala muito de loterias, né? Loteria, dinheiro, mas vamos ver como é que a gente resolve. Você sabe que a primeira ferramenta que eu, Eliane, usei na minha vida, assim, de energia, foi o Ho'oponopono. E eu achei muito interessante, né? Eu aprendi com a Beth, sim. Agradeço muito a ela pela oportunidade. Mas veja só, mas eu sou curiosa, eu tenho um espírito muito pesquisador das coisas, né? Se eu não pesquisar, se eu não for a fundo no negócio, eu não consigo me conectar a ele. E eu quis me conectar com o Ho'oponopono, eu quis saber o que é aquilo dali. E aí o primeiro livro que eu comprei foi esse aqui, que você tá vendo, o grande livro do Ho'oponopono. E depois eu fiz a pesquisa no Limite Zero do Dr. Joy Vitale, né? E ele conta também do Dr. Neil Lee, ou Hugh Lee, como você deseja falar, Hugh Lee, né? E o Dr. Hugh Lee, ele conta, esmiuça o que é o Ho'oponopono. Cada vez que eu faço a pesquisa no Limite Zero, mais insight vem. E veja só, primeira coisa que aconteceu, o Dr. Neil Lee, vou falar da minha forma, Dr. Neil Lee, ele começou a ficar curioso porque a filha dele tinha sido curada pela Morna Simeona. Morna Simeona é uma xamã, uma curandeira. E ele queria saber porque os médicos já tinham desenganado a moça. Ele queria saber que mistério é esse que essa mulher consegue curar, sendo que os médicos, né, os maiores médicos, médicos capacitados, disseram que ela não tinha cura. Você vê, os médicos disseram que ela não tinha cura. E como é que essa mulher conseguiu, que não tem diploma, não é uma médica, e conseguiu curar a minha filha de uma doença incurável, né? E ela curou com o Ho'oponopono. Então ele ficou curioso e ele foi atrás dela, queria saber, né? E aí começa a história. Ela passou tudo para ele, né? E ele aprendeu. E lá no Havaí aqui também no Brasil tem, né? Lá tinha um hospital psiquiátrico com presos, né? Presos de alta periculosidade, tipo serial killer, pessoas muito perigosas mesmo, com problema, como é que fala? Internadas, né? Com problemas psiquiátricos. Tanto que quando a pessoa chegasse lá, ou visitante, ou funcionário, eles tinham que entrar assim, ó, de costa. De costa, por quê? Porque corria o risco deles atacarem. Atacarem a pessoa e a pessoa até ir a óbito. Então, eles tinham muito medo. E detalhe, a lei lá do país dizia que eles tinham que ter um psicólogo na ala. E os psicólogos que entravam não ficava pouco tempo lá, né? Mas rapidinho saía, porque não suportava a pressão, né? Imagina, e não é só os psicólogos, funcionários também. Eles nem queriam mais ir, era um sufoco. E quando iam, eles estavam arriscando a própria vida nesse lugar. E o doutor Neil Lee, ele começou a fazer a cura, né, pela ficha. Ele pegava a ficha do paciente e fazia a limpeza, uma limpeza interna, fazia a limpeza nele, né, com o Ho'oponopono. E aí o que acontece? Aconteceu uma coisa assim, um milagre, porque
os pacientes foram sendo curados, 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 e ficou assim, ó, um mistério, todo mundo ficou assim extasiado. Como é que ele cura esses pacientes, né? Esses pacientes de alta periculosidade. Eles iam saindo, iam para casa, né, curados. E detalhe, ele não chegava a ver essas pessoas. Simplesmente ele pegava a ficha, olhava a ficha e fazia a limpeza em cada um. E a pessoa ia ficando curada. É linda, a história é bem linda. E o Dr. Joe Vitale ficou sabendo disso, porque isso rodou o mundo. Dr. Joe Vitale, ele estava no Havaí, Dr. Neil Lee. Dr. Joe Vitale lá nos Estados Unidos ficou sabendo. E aí ele falou, eu quero conhecer esse psicólogo. Como é que a pessoa cura um sem receber um paciente na sala dele, sem examinar o paciente? Como é que o ser humano cura o outro assim? Então o Dr. Joe Vitale queria entender. E aí começa, eles se encontraram, conversaram, tudo, e descobriu que foi através do Ho'oponopono. E o que significa o Ho'oponopono? Eu vou falar aqui o que significa com base aqui no livro, tá bom? Ó, o Ho'oponopono significa reparar ou corrigir um erro. E quem criou esse erro? Agora vamos aqui no livro. Quem corrigiu? Por exemplo, se você está vivendo uma vida ruim com o teu marido, por exemplo, né? Se você tem um ficante, esse ficante é um rolo que não desenrola e não desenrola e não te solta e não te prende. É aquela coisa, não é isso, minha amiga, que você me falou? Ele não te larga, mas também não te prende, aquela coisa. E você é apaixonada, e aí, quem criou essa situação? E quem criou a situação de escassez também, de falta de dinheiro? Quem criou a situação de você estar num emprego que você não gosta? Você vai entender isso aqui nesse vídeo, você vai entender tudo, mas fica até o final. Quem criou a situação de você não ter cliente? Quem criou a situação de você vender pouco? Vem cá. Primeiro lugar, o universo físico é uma manifestação dos meus pensamentos. Veja só isso. Conduzo a minha vida e meus relacionamentos de acordo com as seguintes constatações. O universo físico é uma manifestação dos meus pensamentos. Segundo, se os meus pensamentos são destrutivos, eles criam uma realidade física destrutiva. Por isso que a gente fala o tempo todo, fica no pensamento da prosperidade. Fica no pensamento da prosperidade que é melhor. Olha só, se os meus pensamentos são destrutivos, eles criam uma realidade física destrutiva. Terceiro, se os meus pensamentos são perfeitos, eles criam uma realidade física repleta de amor. Se os meus pensamentos são perfeitos, eles criam uma realidade física repleta de amor. 4. Sou 100% responsável por criar o meu universo físico do jeito como ele é. Veja só, gente, você é 100% responsável por criar o seu universo físico do jeito como ele é. Mas fica aí que eu vou te ensinar a como, né, resolver seus problemas com base no Ho'oponopono. Sou 100% responsável. O quinto passo aqui, ó. Você precisa entender. Eu sou 100% responsável por corrigir os pensamentos destrutivos que criam uma realidade enferma. Como é? Como é isso? Eu sou 100% responsável por corrigir os pensamentos destrutivos que criam uma realidade enferma. Sexto, não existe o lá fora, não existe o outro. Tudo existe com pensamentos na minha mente. Oh, meu Deus do céu, olha só. Não há o lá fora. Aquela pessoa que você não gosta, aquela pessoa que te maltrata, aquela pessoa que, sabe, não existe. Não há o lá fora. Tudo existe como pensamentos na minha mente. Não existe aquela pessoa que você trabalha aí, que você me contou, que trabalha e que te trata mal. Não existe isso. Tudo foi criação mental sua. E aí, como você vai corrigir isso? Segundo o Dr. Neil Lee, simplesmente você vai mentalizar esse problema. Pensou no problema? Você vai falar, eu sinto muito,
por favor, me perdoe, eu te amo, sou grata. Pensou na dificuldade? Eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grata. Pensou naquela pessoa que você odeia? Pensou naquela pessoa que você odeia? Você vai dizer, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grata. Pensou naquela pessoa que te passou a perna? Eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grata. E para quem que você está falando isso? Para quem? Para a divindade, você vai falar com o divino que habita dentro de você. Né? Eu sinto muito, divindade. Você está falando com o divino. Eu sinto muito por ter criado esse problema. Por favor, me perdoe. Perdoe a mim, perdoe os meus antepassados, perdoe a minha família por ter criado isso. Eu te amo, divindade, eu te amo. E sou grata porque eu sei que você já resolveu isso para mim, divindade. Eu sei que você já resolveu isso para mim. Simples assim. O que eu percebi o Ho'oponopono, através das minhas pesquisas, veja bem, o que eu percebi através dessas pesquisas é que o Ho'oponopono é tão simples que a tendência é a gente criar mais, né? Criar mais. Criar mais para deixar ele mais requintado, né? Requintado, mas não é simples. E outra coisa que eu vi nesses livros, ele não me falou ainda que tem que fazer 108 vezes. Não falou. Porque 108 vezes eu estava vendo, para mim, eu tô falando para mim tava ficando chato. 108 vezes eu ia fazer pro meu filho, ia fazer pro meu marido, ia fazer para minha filha, quer dizer, ia fazer pro trabalho. Então tava ficando chato. E aí a gente termina desistindo. É ou não é? É ou não é? E aqui também não fala que você tem que ter o Japamala, que é aquele cordão de contas. Não precisa, que não fala que você tem que fazer. Tem que ter. Simplesmente diz que você tem que limpar. Detalhe, você não é obrigada a fazer. E também você não é obrigada a acreditar em mim. Faça segundo, se você achar válido, se você achar que... Como é que eu posso te dizer em outras palavras? Que faz sentido para você. Se você achar que o Ho'oponopono faz sentido para você, você faz. Para mim faz. E me dá um alívio, né? Um alívio enorme de fazer isso. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grata. E não há necessidade de você contar, não. Fez 1, 2, 3 vezes, se sentiu que limpou, você sentiu alívio, porque a conexão é com você mesma. A divindade é com você mesma. Você tem que pedir perdão à divindade que habita em você, né? Para limpar essas memórias. Limpar as memórias de escassez. Limpar as memórias de desamor. Limpar as memórias que causaram a doença. Limpar essas memórias que estão atrapalhando a tua vida, né? Então você fala com o divino que habita em você. E não fala que tem que contar. Né? Não, é livre. E o que é livre? É suave, é tranquilo, é libertador. Limpou a situação, falou, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grata. Relaxa o coração, tá bom? Isso, por enquanto, são de acordo com as pesquisas que eu, Eliane, fiz nos 2 livros. Pode ser que pesquisas mais adiante eu encontre resposta para 108 vezes. Mas, por enquanto, o Dr. Neil Lee não fala 108 vezes. Dr. Neil Lee, ele não fala 108 vezes. Faça, mas faça, você tem que fazer. Eu, por exemplo, eu estou fazendo a identidade própria, que é outro no vídeo anterior. Faço manhã e noite. Às vezes, em voz, como você me perguntou, Eliane, eu posso fazer em voz? Ou eu posso fazer em silêncio? Isso é você. Eu sinto necessidade de falar, de fazer em voz, né? Eu, Eliane, o meu espírito pede para fazer em voz, mas aqui também não fala para você fazer em voz. Você tem que fazer. Mentalizou? Eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grata. Às vezes você pode fazer só em pensamento. Limpou, tá tudo certo. Se você gostou desse conteúdo, por favor, faça com que, né? Faça com que chegue para tua mãe, para o teu pai, para o teu vizinho, tá? Compartilhe, dê aquele like abençoado aí, né? E comente.
comente aqui o que você achou desse conteúdo maravilhoso. Se eu conseguir 1000 likes desse conteúdo, significa que eu preciso fazer mais, tá bom? Um beijo no coração e até sempre. Tchau!